propondo o nosso encontro, para essa primeira live, primeiro, sugestões técnicas, né? Celular no mudo para não tocar no meio, e quem não estiver falando, colocar o áudio no mudo. Por quê? Se tiver som atrás, a própria respiração interfere no áudio dos coleguinhas, beleza? Já melhorou, que tinha alguém aí no áudio aberto, já colocou. Aí, o que eu estou sugerindo como estrutura? A gente faz uma rodada de 10 minutos de apresentação, nome, há quanto tempo está no mercado e a emoção que mais pega ao operar, beleza? Aí eu vou tomar algumas notas. Quem é meu paciente sabe que eu gosto de tomar essas notas, que vai conduzindo o trabalho, e vocês sempre saem com algum material depois do nosso encontro, então acho muito válido. Depois que todo mundo fizer essa rodada, e a emoção que estiver mais aparecendo, eu vou conduzir o meio da minha apresentação com essa emoção, para ficar uma coisa mais dinâmica. Aí eu vou explicar o que é coaching e o que é psicanálise, para quem não sabe. A questão da mente racional e das emoções, que foi aquela pergunta que eu coloquei no grupo aberto, se é possível a gente entender as emoções de maneira racional ou não racional, o setup emocional, cada operação uma emoção, aí eu vou depois da minha apresentação abrir para perguntas para vocês, a gente responde, e depois o fechamento. Então, a gente está calculando aí mais ou menos 60 minutos. O que vocês acham dessa estrutura? Legal. Tranquilo? Beleza, então. Legal. Vou começar aí uma apresentação de rodada para a gente se apresentar. Apesar da gente gravar esse vídeo, eu sei que tem gente que não gosta de se expor muito, não tem problema. Quem quiser depois conversar comigo no privado, poxa, surgiu uma questão, mas eu não me senti tão confortável, pode me chamar depois, tá bom? Então, vou começar aqui. Meu nome é Aline Queluz, eu sou psicanalista, sou coach. Esse é o meu currículo, né, que eu mando aí para todo mundo no grupo. A minha formação original, isso aí muita gente não sabe, é em comunicação social. Eu trabalhei 15 anos em recursos humanos. E aí chegou um momento da minha vida, caminhando aí perto dos 40, caminhando para os 40 e virando mãe, que eu queria mais flexibilidade. Eu já tinha a minha clínica, e o mercado financeiro, a exemplo de pessoas da minha família, brilhou os meus olhos. Então, nessa transição profissional, eu entendi que a clínica e mais operar no mercado faria sentido para mim. Então, eu fiz o curso do Jacó, né? Ainda opero com mão bem leve, e estou nesse aprendizado aí de ser trader, né? E aí, agora, quem quiser aí se apresentar, a emoção para mim que mais pega, eu já esqueci de falar, é um pouco de medo. Então, às vezes, eu deixo de operar porque eu sei que meu marido vai chamar minha atenção no final do dia. Quem quiser, eu vou colocar o meu no mudo, tá? Certo. E qual que é a emoção que mais pega, André? Medo. Ok. Ó, já temos 2 medos, hein? Vivian, quer ir? Bom, vou eu então, pode ser? Meu nome é Felipe, tenho 32 anos, sou empresário, opero há 4 meses só, estou no mercado aí, né? No início, sem nenhum tipo de estudo, orientação nenhuma, e depois tomei umas pauladas aí
comecei o curso do Jacó, né? Fiz um outro antes, depois fiz o do Jacó. Estou gostando bastante e o sentimento que mais assim me atinge no trade é a ansiedade. Sou muito ansioso, meio hiperativo e ansioso, né? Seria isso. Obrigada por compartilhar, Felipe. O próximo? Pode ser eu? Não, pode falar, desculpa. Eu falo depois. Tudo bem. Meu nome é Arthur, eu opero há 3 anos e meio, sou aluno do Jacó desde o início de 2016, quando começou o curso, e ainda o que mais é complicado para mim é o medo de se eu tomo loss em um dia para operar no outro. Isso eu tenho um pouco de medo aí nas próximas operações. Obrigada por compartilhar, Arthur. Próximo colega que ia falar? Posso falar? Estão me ouvindo? Bom, então, eu me chamo Aloísio, tenho 34 anos, eu já conheço e estou dentro do mercado financeiro como investidor há mais ou menos 8 anos, mas comecei como trader, operando em day trade em outubro do ano passado, então mais ou menos 9 meses, né? E eu comecei meio que foi por conta própria, achando que o fato de investir algum tempo na bolsa fosse me dar alguma bagagem para o day trade, mas são negócios completamente diferentes, né? Então eu comecei devagarzinho, porque eu não sabia nem como boletar numa plataforma nem nada, não conhecia conta demo, comecei operando na conta real, mas com a mão pequena, e aconteceu de início comigo a pior coisa que pode acontecer com alguém. Eu comecei ganhando, né? Então. Tem muitos pacientes que começam ganhando na sorte. Pois é. Então eu achei muito fácil e aí eu fui mesmo para valer, né? Aumentei a mão, foi muito pesado e aí começou a vir uns problemas, entendeu? Então os meus 3 primeiros meses eu gastei assim joguei fora uma quantia muito grande eu dei para o mercado, né? E qual a emoção que domina, Luiz? Então, primeiro foi pânico, né? Assim, eu pensei, a primeira vontade que me deu foi dizer, rapaz, eu parar com isso aqui porque não dá, entendeu? Eu acho que em 3 meses eu devo ter jogado aí uns 20 a 30 mil reais fora. Eu parei, eu não contei nessa época, eu não tive coragem, tá? E nem quero mais olhar. Então, de janeiro para cá, eu voltei a operar pequeno, né? Para poder alinhar meu jogo mesmo, né? E eu tô oscilando, os 4 primeiros meses do mês eu perdi, mas perdi pouco. Perdendo 500 reais no mês, 300 reais, 700 reais. Em maio foi meu primeiro mês fechando positivo, pouco, mas fechei, né? E de lá para cá eu perco no mês, ganho no outro, perco no mês, ganho no outro. Eu tô oscilando ainda, né? E meu maior problema no trade, para parar por aqui, para não alongar muito, é a ansiedade também. Eu fico muito ansioso para aparecer uma oportunidade, o medo de que aquela oportunidade não venha ou de não enxergar, né? Enfim, é basicamente isso. Tem mais a Vivian. E mais um coleguinha para se apresentar. Oi, meu nome é Vivian, eu comecei o curso do Jacó em agosto do ano passado, mas eu já tinha estudei muito material gratuito que tinha, quando eu fiz algumas besteiras, acho que você vê tudo muito fácil, né, acha que tudo é muito fácil, e aconteceu também de ganhar no começo, então eu falei assim, isso não é difícil, não precisa pagar curso nenhum para fazer. Aí, por causa das besteiras que eu fiz, eu falei, quanto mais eu achava que eu não sabia era nada. Aí fiz o curso do Jacó e meu primeiro mês positivo foi em março desse ano, de agosto até foi em março, que foi o primeiro mês positivo mesmo. E meu maior medo, meu maior sentimento no trade é uma mistura de medo
mas um medo parecido mais com uma aflição, de eu estar misturando muita coisa hoje, né? Hoje é o que eu sinto durante meu trade, é que, porque eu não parei de estudar ainda, eu continuo estudando muito, para tentar ter um pouco mais de confiança no que eu estou fazendo. Então, eu estudo bastante. Então, aí às vezes eu me pego misturando um pouco de técnicas. Então, assim, de não estar me encontrando. Meu maior receio agora é de não ter me encontrado ainda, sabe? Qual é a minha técnica? Porque todas as técnicas que eu estudei, eu gosto muito de todas. E às vezes eu estou misturando, às vezes eu uso 2 tipos de estratégia num dia só, entendeu? Eu consigo até identificar quando eu tenho que usar qual técnica, mas isso tem confundido um pouco muito meus trades. Eu me perdi estopei semana retrasada, a semana inteira eu estopei. Aí na quarta-feira já tinha batido meu loss da semana. Aí eu peguei e falei, cara, que confusão que eu estava fazendo. Então, hoje em dia, o meu receio é esse mesmo, eu ainda não ter encontrado ou tá misturando. Eu sei que eu sou grafista, isso aí eu tenho certeza, mas eu tô meio que misturando as técnicas, assim, eu acho, sabe? Price action com indicadores, e isso pode me prejudicar. Então, hoje a minha luta central é essa. Achar minha técnica, qual que eu vou usar, porque eu acho que não devo ficar misturando, não. Tá certo. Acho que foi todo mundo, né? Medo ganhou, então vamos falar de medo hoje, com foco. Então, primeiro, o que é coaching, né? O coaching, ele é um processo relativamente moderno, muito forte aí nos últimos 10 anos, e tem um foco claro no resultado. Então, começo, meio e fim. Você já sabe qual é o seu problema, você já tem um autoconhecimento razoável, você desenvolve um foco, você faz um recorte na sua vida. Eu quero trabalhar a perda de peso. Eu quero trabalhar a questão do meu trabalho. Eu quero trabalhar a questão do meu casamento. Eu quero trabalhar a minha relação com o mercado. Então, você já vem com essa demanda clara para o profissional de coach, e você desenvolve técnicas, planos, metas para atingir aquele objetivo, tá? Ao contrário da psicanálise. A psicanálise, ela é um apoio emocional, né? Até qual a diferença de psicanalista, psicólogo e psiquiatra, né? O psicólogo, ele dá o apoio emocional, mas ele também pode aplicar testes. Então, quando você vai tirar sua carteira de habilitação, tá aí o profissional de psicologia. O psiquiatra, ele trabalha com o ouvir ativo, mas ele te diagnostica, ele já te dá a questão da sua doença e medica, né? O psicanalista, ele está restrito ao apoio emocional, o vínculo das suas emoções com o seu inconsciente e o seu entorno. Então, enquanto o coach, ele é um trabalho focado, a psicanálise, ela é um apoio de longo prazo, né? Então, eu tenho pacientes que vêm com uma demanda clara de um recorte no mercado, e os outros âmbitos da sua vida já estão mais redondos. Então, a gente consegue fazer um trabalho mais curto, né? Começo, meio e fim com metas. Mas muita gente chega desestruturado para mim com a reclamação do mercado, mas tem vários aspectos, assim, mal resolvidos, que influenciam no mercado. A questão do meu casamento, a questão dos meus filhos, a questão da minha renda, a questão de onde eu moro, né? Então, a psicanálise é um trabalho mais longo. Isso só para vocês se situarem. O tema de hoje é para a gente falar da questão do racional e do emocional, né? Então, a gente está no mercado, o mercado financeiro, o day trade, ele demanda muito essa questão da racionalidade, os indicadores, o setup e o resultado, né? Então, tem uma questão de matemática, né? Então, é começo, meio e fim, causa e efeito. Só que quem opera, né, mesmo quem habilita robôs, tem essa questão emocional. Primeiro, a primeira questão de você se questionar, por que você está no mercado, né? Qual que é essa emoção que te move? Você quer liberdade? Você quer provar para alguém, para si mesmo, que você pode? Você quer sair do seu emprego? Eu quero dinheiro porque eu nunca tive na minha infância, né? Então, esse primeiro diagnóstico é muito importante. Qual é a emoção
que te move para o mercado. O que eu observo no meu consultório? Tem muita gente que vem com esse racional, esse setup, essa estratégia do mercado e tenta fazer isso com os próprios sentimentos. Quando eu faço overtrading, eu me sinto X. Quando eu opero índice, eu sinto Y. Quando eu estou com tempo disponível somente de manhã, isso me causa W, né? Então, eles vêm falando comigo já com diagnóstico. E qual que é o problema de você racionalizar suas emoções? Você as coloca numa caixinha, deixa elas guardadas e sempre vai se identificar com elas. É como se você se colocasse um rótulo, né? Porque o dia a dia do mercado traz diversas variáveis que a gente não tem controle, e se a gente se rotular, eu sou ansioso, eu sou medroso, eu sou muito corajoso, eu entro várias vezes na operação porque eu acredito que eu não vou perder, isso, na verdade, cria uma prisão ao invés de te libertar, né? Então, essa crença em relação às emoções do mercado é a primeira que eu gostaria de quebrar com vocês. É importante a gente identificar o nosso sentimento principal, mas saber que ele evolui. E ele evolui como? Ele evolui com tempo de tela, ele evolui quando você muda o setup, ele evolui conforme os cursos que você faz, ele evolui a partir do momento que você troca com os colegas. Isso é muito legal, assim, esse início que a gente fez de ouvir os nossos colegas, porque muito mais do que eu, que sou uma trader novata, tenho muito a aprender com vocês, a gente tem muito a aprender com os nossos colegas, tá? Então, a primeira crença que eu queria quebrar com vocês é identificar qual é o medo, qual é o sentimento que te abarca hoje, mas não te rotular, não achar que você vai sentir isso sempre ao longo da vida, porque isso cria uma prisão, tá? Segunda questão sobre emoções que eu gostaria de identificar com vocês. O mercado financeiro, ele trabalha muito com esse nível, esse chakra, né, da questão do emocional, o racional, né? E eu coloco isso muito para os meus pacientes, até escrevendo, que a gente conversa na sessão. Mas muito mais do que o racional, você entender qual sentimento te abarca ao operar, é sentir no coração. É não negar para você mesmo, é ser sincero. Eu tenho medo, eu tenho vontade de chorar, eu fico ansioso, eu fico com raiva quando eu perco. Então, essa segunda parte, que é a aceitação do seu sentimento, é a chave que vai poder te libertar dessa prisão de ter diagnosticado essa sua questão emocional ao operar. E a terceira recomendação que eu daria, né, para a gente evoluir em relação à questão emocional, é olhar quando você está operando no mercado, se aquele sentimento aparece em outros âmbitos da sua vida, porque o mercado, ao operar, é um recorte da Vivi, é um recorte do Luiz, é um recorte do Arthur, do Felipe, do André e da Aline. O mercado, ele está inserido dentro da sua vida. Então, vou dar o meu exemplo, tá? Para não expor ninguém. Se eu tenho medo de operar, porque no final do dia o meu marido vai me cobrar se eu fui racional o suficiente, o que isso pode querer dizer? Que eu não me sinto intelectualmente no mesmo nível do que ele para peitá-lo, né? Então, esse meu medo ao operar tem um link direto com a minha relação com o meu marido, né? Então, assim, a minha ansiedade ao operar, será que você é ansioso só no mercado? Será que isso não surge, por exemplo, quando você está no trânsito e é fechado, né? Eu tenho medo de um loss. Será que você também não tem o medo de perder um ente querido ou deixar de ter saúde? Então, é importante, essa minha terceira recomendação é o seguinte: olhou a sua principal emoção, né? Entendeu que ela pode mudar. Terceiro passo, observa ao seu entorno. Quais outras situações ele surge, né? Então, fazendo esse diagnóstico e sendo sincero com você mesmo é o primeiro passo para a mudança, tá bom? E aí, essa minha questão do racional e o emocional é o seguinte: como a gente está no mercado financeiro, a gente trabalha com pessoas tendencialmente
racionais e muito homens, né? Eles querem respostas, né? As pessoas querem respostas. Eu tenho isso. Isso eu uso muito no meu consultório. O que eu faço para me libertar? É um caminhar, né? Assim como você chegou aos 30, 35, 40 anos com esse sentimento agora a operar o mercado, não é de um dia para o outro que você vai conseguir se liberar. Até porque esse sentimento, muito provavelmente, está aparecendo em outros âmbitos da sua vida. E agora eu queria entrar no tema medo, né? Que apareceu muito aí no comentário de vocês. O que é o medo? O medo é esse olhar para o desconhecido. Vamos pensar numa criança, né? Medo do escuro. É medo do escuro, da ausência de luz, ou do que pode surgir desse escuro, né? Então, assim, é medo de operar no mercado, ou é observar as suas operações e vê-las que elas estão inconsistentes, que você tem que replanejar, né? Que você eventualmente pode ter loss, e esse é um controle que a gente não vai ter, por mais que a gente queira. O loss faz parte dessa vivência, né, com o mercado. Então, esse medo, essa angústia, ela vem muito nesse olhar. Eu estou no mercado que não me traz garantias. E a gente não consegue ter garantias nem no mercado e nem na vida, não é? A gente pode estar aqui conversando e a internet cair, né? Por mais que a gente esteja, a gente tenha se planejado, a gente queira estar aqui conversando, no final do dia a gente não tem controle, né? E o setup emocional que eu falo muito do pessoal é exatamente isso. É diagnosticar qual que é o sentimento principal, ser sincero consigo e procurar ajuda. Acreditar que isso pode mudar, que isso pode reverter, que nós, seres humanos, estamos aqui para evoluir, né? Independente da religião aí de cada um ou da não religião, né? Então, se a vida tem algum sentido, é para a gente evoluir, para a gente amadurecer. E o mercado, ele está na nossa vida não só para a gente ter liberdade financeira, para a gente ter flexibilidade, para a gente ter ganhos, né? Se o mercado surgiu para a gente, nada é por um acaso, é para a gente ter um aprendizado, para a gente se melhorar como pessoa. É uma oportunidade que o destino nos deu. Quantas pessoas são alfabetizadas no Brasil? Quantas pessoas têm acesso aos cursos ou utilizam a internet, os cursos gratuitos, de maneira interessante, razoável, né? Porque a gente sabe que a internet é usada para muitas coisas ruins. Então, assim, se o nosso contexto social nos permitiu chegar até o mercado, vamos utilizar isso da melhor maneira, de não ser impulsivo, de conseguir resolver as coisas de curto prazo, porque você pode absorver outras coisas do mercado, além do game. Você pode absorver amigos, você pode absorver uma outra ocupação, você pode absorver até um apoio com outras pessoas que não conhecem tanto. Então, o mercado, nessa releitura, né, que eu estou propondo para vocês, de fazer um sentido na sua vida, pode ter a ver com um bem maior, né, com o motivo de brilhar os seus olhos e fazer você acordar todos os dias. Ser impulsivo e queimar o patrimônio vai resolver? Não, não vai, porque você está tentando abarcar uma ausência passada, um trauma, uma falta, uma perda. Eu perdi 40 mil quando eu entrei no mercado, né? Vamos tentar pensar mais no médio e no longo prazo. Se o mercado, se operar os ativos, faz sentido para a sua vida em termos de profissão, então vamos criar um link emocional, né? Sair do racional do quero dinheiro, quero gain, para algo que faça sentido como ser humano. Nesse momento que você estiver comprometido com o seu coração, as suas emoções vão apaziguar e você vai entender que isso é uma fase, que isso é um aprendizado, é um passo a mais para o seu amadurecimento dentro do mercado. Legal? Então, ao invés de procurar razões racionais do porquê você sente, acolhe esse sentimento, identifica, compartilha com um colega, com um professor ou com um profissional, eu estou à disposição para quem quiser, e evolui, né? Vivencia, acolhe. Quantas vezes na sua vida você teve que engolir o choro, principalmente os homens, né? A gente vive aí numa sociedade machista, menino não chora, né?
Pô, tô com raiva, ao invés de quebrar o computador, anota no diário. Pô, ter um loss aqui, agora que eu aumentei o número de contratos, está me frustrando. Então, acolhe esse seu sentimento. O mercado, operar, ele nos traz alguns desafios de convivência. É uma profissão muito solitária. Quem fez essa transição profissional do mercado oficial para operar no mercado sente isso, né? Eu sinto isso também. 15 anos trabalhando com colegas ao redor que eu podia comentar do Kaikai e do Neymar, né? Hoje eu tenho aí meus pacientes, que são meus pacientes, não são meus amigos, e eu também tenho o mercado. E é um encontro comigo mesmo, né? É quase um espelho da Alice no País das Maravilhas. O mercado, ele coloca na sua frente as emoções que você estava negando antes de entrar no mercado. E por isso que é tão dolorido. E é por isso que a gente tenta resolver. E por que a gente quer resolver? Ah, porque a gente quer alguém, né? Mas não é só isso, a gente quer um conforto. A gente quer um abraço de questões passadas no mercado que a gente não resolveu. Então, eu queria finalizar, assim, a minha fala com a seguinte frase: cada operação é uma emoção. Você identificar a emoção que mais surge, ela pode ser sim um guia, mas que não seja uma prisão, que você não se rotule, eu sou ansioso, eu sou medroso. Não, em algumas operações aparece o medo, em algumas operações aparece a ansiedade, em algumas operações vai aparecer a raiva, em algumas operações vai aparecer a inveja. Quantas vezes a gente não entra nos grupos, poxa, meus colegas estão tendo gain e eu só tomo loss, né? Então, assim, o mercado é uma oportunidade de ouro para a gente se tornar mais humano. Utilizem essa oportunidade que o destino te proporcionou para ser um ser humano melhor. E não tem como, a gente não nasce pronto. Quantos meses a gente ficou na barriga da mãe? 9 meses, em média, né? A ciência do início da vida nos diz que a gente é filhote até os 3 anos de idade. E por que eles utilizam esse critério dos 3 anos? Eles olharam algumas catástrofes. Então, por exemplo, enchentes, né? E essas crianças abaixo de 3 anos não conseguem buscar abrigo, comida e bebida. Então, eles não sobrevivem. E como é que vocês querem sobreviver no mercado com menos de 3 anos de aprendizado? Tá? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, que o racional é o primeiro passo para você vivenciar e acolher essa emoção, e cada operação é uma emoção. Estou com vocês, e eu queria ouvi-los, se alguém tem pergunta, comentário, se eu falei asneira. Aline, você fumou um antes de falar, você está viajando. Eu queria ouvir de vocês. Me ajudem agora, que eu vou beber uma água. Posso falar, então? Por favor. O que eu noto, assim, né, Aline, falando de mim especificamente, eu já ouvi isso em algum vídeo de algum professor ou alguém ali do YouTube também, não me lembro de quem foi especificamente, mas que o loss a gente tem muito medo de tomar o loss, né? Então, a gente aceitar o loss, ele é bem complicado, né? E a gente, às vezes, tá ali o stop e a gente não quer deixar pegar o stop, né? A gente quer porque, comecei agora, vou tomar o stop, e aí se eu tomar o stop eu só tenho mais 2 operações, então se eu acertar as outras 2, aí eu vou cobrir aquele loss e vou ganhar essa outra, tá? E se eu errar a segunda, daí vou parar, né? Então, pelo menos para mim, tem muita dificuldade em dar o stop na operação. Então, às vezes, a maioria das vezes trabalho sem o stop, ou como eu trabalho com ação, né, acaba não oscilando tanto, e a maioria dos dias não são tão direcionais quanto o índice, né, principalmente. Trabalho muito sem o stop, e no caso do gain, né, como eu falei que eu já ouvi um professor falando, o gain a gente absorve bem aquela questão que o Jacó fala, né? Lucro bom é no bolso, que o zoiudo vira orelhudo, aquela coisa toda. Então dá o gain ali,
o meu gain é tantos pontos ou tantos centavos, vou dar o gain, é 10 centavos, mas está indo em 8 e não anda, vou dar o gain em 8, vou arrastar minha ordem, né? Mas no loss a gente não faz isso. No loss a gente não quer tomar. E o gain a gente é ansioso para não deixar andar, né? Então isso aí é uma coisa bem louca, assim, essa questão, né? Legal, eu queria perguntar para os colegas, por que vocês acham que o nosso colega Felipe tem essa dificuldade de aceitar o loss? O que pode representar o loss para o Felipe para que ele não aceite? Vamos ver se alguém tem algum chute. Arthur, Aloysio, Vivi, André, me ajudem, hein? Perfeito, eu concordo. Eu concordo com o nosso colega André. Até porque nenhuma criança aprende a andar sem cair, né? Sim. Agora o André falando aí, é uma espécie também, assim, tem a ver com o que ele disse, aquela questão de como é que eu vou te explicar, eu não posso errar, não é autoconfiança a palavra, não é isso, é uma autoestima, assim, que, eu tenho que ser o cara que acerta, entendeu? Sim, e você tem que sustentar isso, né? Se eu sou o cara que acerta, eu nunca erro. E isso, na verdade, assim, se você não compartilhar com ninguém, com sua esposa, com um amigo, com um filho, ninguém vai saber que você teve loss, né? Mas é enfrentar você mesmo. Para mim, quando a gente abre o Profit, a gente está abrindo um espelho. A gente está vendo o que a gente não queria ver. Sabe a madrinha, não, a madrasta má da Branca de Neve que fala com o espelho? Para mim é isso. Por isso que o mercado, ele desestrutura tanto. E a gente é capaz de tirar o dinheiro da boca do nosso filho. E eu tenho um paciente que faz isso para tentar provar que está certo. É uma questão de vida ou morte. E na vida, a gente não foi criado, ninguém foi criado para perder. Nunca. Você não aprende a perder na vida. Você, na verdade, você cresce ouvindo sempre que quem perde ou é porque não se esforçou o suficiente, não está se dedicando tanto que deveria, porque se tivesse, você não estaria perdendo, você estaria em primeiro, seria o vencedor. Mas no mercado isso foge da gente, a gente não tem como controlar isso, por mais que você estude, por mais que você siga todas as suas estratégias, seu plano de trade, vai chegar uma hora que você vai fazer tudo certo e mesmo assim não vai dar certo. E isso que é difícil de entender, que no mercado você não tem como ter controle do que está acontecendo. E carregar o peso de um loss para outra operação, para mim, é uma das coisas mais difíceis de fazer. Porque eu ainda estou trabalhando na minha autorreflexão para entender que o que deu errado nessa operação que eu tomei o loss hoje não tem nada a ver com a operação que eu vou fazer amanhã. Não é porque ontem as pessoas que estavam operando podem ser que nem sejam as mesmas que estavam operando hoje. Se eu não tenho controle sobre isso, nunca vou ter, não tem como ter, como aquele loss pode vir com uma carga negativa para a minha operação de hoje. Isso, para mim, hoje em dia, tem sido uma coisa difícil de lidar. Porque foge de tudo que é realidade na nossa vida, fora do mercado. Eu acho. E aí eu queria fazer uma reflexão de sociedade dando 2 exemplos, tá? Do porquê que a gente não aprende a perder. Nós somos, os brasileiros, uma cultura competitiva do jeitinho. Ou ganha ou perde. Não tem um intermediário. Eu meio que ganhei, né? Então, 2 exemplos. Croácia. Com todo o meu conhecimento futebolístico, que é quase zero. A primeira fase da Copa tem aquelas chaves que beleza, a pontuação. Depois é mata-mata, ou ganha ou perde. A Croácia ficou super feliz com o segundo lugar, porque eles nunca tinham chegado tão longe.
A gente viu, nós brasileiros, as notícias deles comemorando, a gente até se questiona, cara, vocês estão comemorando do quê? Imagina se tivessem ganhado, o que vocês iam fazer? A arruaça, né? Então, assim, na nossa cultura brasileira, a gente olha os croatas e fala, cara, vocês estão viajando, né? Vocês estão no segundo lugar. Segundo exemplo, quando eu fui para a Alemanha, a primeira vez que eu fui, em Düsseldorf, havia no trem, na entrada do trem, umas catracas fictícias, não havia aquelas roldanas para você passar. E aí eu fui com, né, meu inglês na época, falar com a moça que estava vendendo o ticket, comprei meu ticket e perguntei assim, mas por que não tem uma barreira? Aí ela me explicou, é porque pode ser que haja alguém que não esteja com dinheiro no dia e precise utilizar o trem. Aí eu, na minha mente brasileira, do jeitinho do ganha-perde, questionei, mas vem cá, e se alguém estiver com o dinheiro e não quiser pagar? Sabe o que ela me respondeu? Por que alguém faria isso? Ou seja, na visão dela de europeia, alemã, o trem é um benefício de todos. Você não pode olhar o individual em prol do coletivo. Quer dizer, olhar o individual, né, e deixar o coletivo de lado. Então, olhando o loss, você teve um loss diário, você vai olhar o todo do seu aprendizado, daqui 10 anos esse loss vai ter significado, ou você vai olhar o curto prazo e falar, isso vai interferir na minha operação amanhã. Então, assim, é uma opção cultural. Você vai olhar o longo prazo ou o curto prazo, né? Então, eu queria deixar esses dois exemplos, porque eles estão muito vivos em mim, assim, essa conversa do pessoal da Alemanha e essa questão da Croácia. Vivian, você quer compartilhar o que você comentou no início da live que você tinha feito ontem? Tá, vou compartilhar. Foi o seguinte, eu sou muito disciplinada com as minhas entradas. É como se fosse um checklist mental que eu faço. Eu estou vendo uma tendência, por exemplo, estou imaginando que o preço vai a tal lugar, mas eu tenho um checklist que eu faço antes de abrir uma posição. Está faltando alguma coisa ali, ou eu não antecipo, né? Não gosto. Já todas as vezes que eu tentei adiantar um pouco o meu setup, eu fui violinada, sabe? Deu certo, a minha análise estava certa, mas aí eu fui estopada e depois foi para onde eu queria que fosse. Então, aí eu faço isso, tem um post-it aqui do lado da minha tela, que é do meu checklist que eu faço. Mas ontem, eu fiz uma operação mais cedo, no horário que é normal que eu gosto de operar, que é até 11 horas, mais ou menos. Aí fiz uma operação, mas não bati meta. Peguei, fechei, que é o de praxe, fechar aqui, só abrir quando alguém pergunta alguma coisa, algum coleguinha quer ver alguma coisa, aí eu abro novamente. Mas aí eu fiz tudo que eu tinha que fazer em casa rapidinho e terminei mais cedo. Aí eu falei, vou lá dar uma olhada, colocar ali na demo e tal. E fiquei observando o mercado e conversando, mandando mensagem e tal. Comecei a ver uma oportunidade. E fui analisando, mas essa oportunidade que eu estava vendo é totalmente fora do que eu tenho costume de fazer. É o que é fora do que eu aprendi, do que eu sempre respeito, que eu tenho disciplina em fazer, que é usando outra técnica, não foi a técnica que eu opero, que foi eu até conversei com o Felipe ontem sobre isso, que foi uma operação de price action mesmo, que o Ibov estava chegando na resistência da milhar, 79 mil, e ele já tinha tentado passar, já fazia um tempinho, e não estava conseguindo passar dali, sempre batia e voltava. O Ibov batendo ali, foi o que vendi no índice. Não faço isso, porque no índice estava dando compra. Então, eu vendi com o meu setup me dizendo que era compra. Eu vendi com meus indicadores de força me dizendo que estava sobrecomprado. E eu fui com um terço da mão que eu tenho o costume de operar. Mas eu fui arriscando perder o gainzinho que eu tive de manhã. Então, na minha cabeça, já planejou toda uma situação. Se eu perder, não der certo, eu vou perder só o que eu já ganhei. Mas só que isso vira uma bola de neve. Eu vi que isso tornou uma situação em que eu estava manipulando os sinais do mercado para fazer a minha operação dar certo.
E, na verdade, eu fui contra tudo que eu sempre sigo direitinho, entendeu? Depois eu fui procurar saber, na minha autorreflexão, assim, no final do dia, que eu tenho um diário de trade que eu escrevo, e eu falei assim, para que, Senhor, que eu fui fazer isso? Qual era o motivo real? Na sexta-feira é muito difícil eu querer operar. E eu ainda, além de já ter ganhado alguma coisa, eu ainda fui inventar uma história na minha cabeça que ia ser uma boa oportunidade, porque se fosse perder, eu ia perder só o que eu já tinha ganhado. Então, assim, eu não é do meu perfil ser arriscar, testar, sabe? Na real, pelo menos, não. E esse era um tipo de operação que eu nunca tinha feito, foi o que eu falei para o Felipe. Parecia loucura. Quando eu cliquei, que eu fiz isso mesmo, eu falei, cara, eu não tô acreditando que eu tô fazendo isso. Para quê? Eu vi que era uma autossabotagem. Só que o que aconteceu depois que eu cliquei, que foi o que me surpreendeu, me bateu uma ansiedade tão grande que, em vez de eu começar a analisar o que estava acontecendo no mercado, eu analisar se estava, então, acontecendo realmente uma reversão e que eu poderia estar certo na operação, alguma coisa assim, já que a tendência era de alta e eu estava vendida, eu só conseguia olhar, sabe o quê? O vai e vem do candle e o meu dinheirinho sumindo ali na boleta, entendeu? Meu cérebro parou de enxergar o que eu tinha que olhar, que era os meus indicadores, para ver se realmente, já que eu estava contra a tendência, se não tivesse, eu tinha que fazer o quê? Zerar. Não, me bloqueou. Eu literalmente me bloqueou. Ainda bem que eu já entro com a estratégia pronta ali. Então, assim, não tinha como, se fosse errado, pelo menos eu sabia até onde eu ia perder. Mas realmente fiquei bloqueada. Eu não lembro de ter já acontecido isso antes, mas eu peguei, quando pega a minha parcial, automaticamente meu stop loss já vem para o preço de entrada, né? O mercado te força a ver um lado seu que você imagina que nem exista, né? Que é o caso da impulsividade. Eu queria ouvir dos nossos colegas, o Anísio, o Arthur, o André, o Felipe, o que vocês acham dessa impulsividade? Vocês acham que a Vivian tem e fica guardando? Ou realmente ela não existe e ela surge de vez em quando só para provar que ela mantém o controle? O que vocês acham? Queria ouvir a opinião de vocês. Eu acho que, na verdade, a gente conversou, acho que um pouco foi na quinta, acho que foi na quinta ou na quarta, eu conversei com a Vivian, eu acho que, de repente, ela tomou alguns loss na semana e a gente comentou que a gente meio que desacredita um pouco do setup que a gente já conhece, né? E aí a gente quer procurar alguma outra alternativa, porque aí não é a gente que errou, o setup que não é bom, né? E então e também essa técnica ela usou também de repente um pouco porque é um pouco do que eu uso, de um outro colega que me passou usa também. Eu acho que um pouco também ela quis testar essa técnica, né? Porque como a dela não estava funcionando de repente como ela gostaria, né? Tomou algum loss, então ela quis experimentar um outro tipo de técnica, né? Só que aí ela ficou apavorada de repente porque ela não está acostumada com essa técnica, né? Então ela ficou meio, meu Deus do céu, e agora o que eu faço, né? Sorte que ela entrou com stop, porque imagina se ela não entra com stop e volta contra, poderia continua. Ser pior, né? Aí é o que aconteceu comigo essa semana, né? Conta para nós. Eu tô operando só 4 meses, né? E eu tava em 6 semanas consecutivas de gain bem consistente, e eu aumentei a mão essa semana, né? Falei com o Jacó, ele falou, não, cada 10 pregões que tu for bem, sei lá, teve 8 gain e 2 loss. Eu falei, às vezes numa semana tem um dia de loss. Ele, não, 8-2, excelente, pode aumentar. Eu aumentei minha mão, né, operações. E foi muito direcional essa semana. Então todo mundo que tá no price action tá tomando muito pau, né? E aí eu não trabalho com stop, é difícil eu estopar. Porque como não é direcional, eu espero, faço um médio, o preço volta, entendeu? E aí foi muito direcional, peguei 2 dias, devolvi 2 semanas em 2 dias. Teve um dia, tá terça, eu devolvi 1 semana e meia. E ganho consistente, ganho bom, entendeu? Aí é terra arrasada, né? Aí eu não sei mais nada, e eu não, sabe, bem difícil, assim.
O preço a pagar do Felipe e da Vivian por ter desrespeitado as próprias regras é alto, né? Hoje é sábado, vocês estão sofrendo até agora, né? Ele falou uma questão interessante aí, que é de aumentar a mão. Na minha estratégia, eu faço algumas operações durante o dia. Então, quando eu vou acertando, eu vou aumentando a mão. Aí, normalmente, quando eu tomo stop no dia, é essa que eu tô com a mão cheia, que parece que você fica mais apegado à posição com medo de stopar. Porque aí você vai, se eu tomo um stop, eu vou devolver, sei lá, 3 operações de gains, depende do dia. Então, às vezes, eu acho que é porque você não tá preparado pra mão, né? Tipo assim, igual quando eu aumento, aí no final das contas, se eu tivesse mantendo a mesma, ele tinha stopado e faz parte, tipo assim, se você tiver um ganho a mais do que você está perdendo, tá tudo certo no final do dia. Na minha estratégia são algumas operações durante o dia. Então eu vejo que esse é um grande problema. Algumas vezes a gente até conversei com a Aline disso lá, que eu tava nesses momentos, às vezes, com a mão mais cheia, eu via o stop vindo e eu arrastava o stop para dar mais amplitude, tipo assim. Só que aí você vai para aquele negócio, você começa a torcer, para voltar, e na verdade o negócio só vai piorando. Aí outra coisa que dá para fazer também para piorar quando já tá ruim é você fazer preço médio para baixo, né? Médio. Que acontece também algumas vezes. Mas, cara, eu acho que isso aí às vezes é muita questão do psicológico. A gente vai adaptando o nosso trade ali no que a gente vai. A gente tem um psicológico ali do que a gente aguenta perder, do que a gente faz, entendeu? Então esse negócio de aumentar lote, eu acho que é um negócio que a gente tem que ter muito, muito cuidado. E é complicado. E principalmente operar sem stop, que você falou que você opera, isso é um negócio que é muito complicado também. Perigosíssimo. Eu já vi umas coisas acontecer Lá no grupo do Jacó mesmo, teve um cara um dia lá que já deu esse scandal doido de notícia e tal, um cara quebrou uma conta de 50 mil. Já tem uns 2 anos já, eu acho, mais ou menos. Então, tipo assim, a gente já vê, a gente vai ficando muito tempo, e até uma regra muito básica que todo mundo fala disso, de stop, né? Mas, tipo assim, alongar o stop também é um erro tão grande como, porque antes você já calcula onde está seu stop, deu certo, deu, não deu, você tem que aceitar. Mas antes de tudo, já tem que planejar o trade. Eu acho que esse é um grande problema que eu acho que acontece muito, né? Eu estou trabalhando nessa parte eu estou tentando não aumentar mais a mão depois que eu vou ganhando, que está me dando mais tranquilidade para não alongar stop, não mexer com stop. Legal, Anísio. Que bom que você entrou na chamada. Estou te vendo mais tranquilo desde a última vez que a gente conversou. Legal. A gente tem mais tempo para mais um compartilhamento aí. Não sei se o André ou o Arthur querem falar alguma coisa. Posso? Isso, legal. André, bem legal. Eu vou finalizar falando um pouco de ansiedade. O nosso foco foi medo, mas eu acho que é legal falando de ansiedade, né? O que é a depressão? A depressão é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro. E uma série de fantasias e de mundos possíveis na nossa mente. Quando a gente vai operar no mercado, a gente já criou uma fantasia do que a gente quer que o nosso setup dê como resultado. E aí a gente força a operação. A gente faz mais de uma, a gente faz em horário inadequado, a gente foge do nosso setup, a gente opera outro ativo que a gente não está acostumado, a gente move o stop ou tira o stop, né? Então, a nossa ansiedade, que é esse olhar para o futuro, quando a gente muda a operação, o que a gente está fazendo? Olha que interessante, a gente está numa tentativa de controle. No momento que eu mudo o meu setup, que eu saio da operação antes do tempo, ou que eventualmente eu nem entro na operação, eu só quero o gráfico pronto, você traz o futuro para o presente, você, entre aspas,
controla, que é uma falácia, né? Tentar ser Deus frente ao mercado, né? A sua ansiedade, ela busca esse olhar do presente para o futuro. Eu puxo o futuro para agora, não quero sair logo da operação porque eu não dou conta, né? Então, essa questão da ansiedade aparece bastante também no meu consultório, e como o André falou, isso vem de antes, né? E está em outros âmbitos da nossa vida. Tem alguns pacientes com suadouro, com até dor de barriga ao operar, né? Porque o mercado, como eu disse, ele traz um espelho. Aquele lado que você acha que não tem, ou que você não quer se olhar, o mercado esfrega na sua cara, tá? Então, acho que é legal a gente finalizar essa live, a primeira, com ansiedade, que é um tema que aparece muito forte. Eu tomei umas notas, eu vou compartilhar com a Vivian, porque ela tem o contato de vocês. Então, ela vai pegar essas notas e vai passar para vocês também. E depois eu vou fazer um link de uma pesquisa do que vocês acharam dessa live e quais são sugestões para os próximos. Tanto em termos de formato, Aline, acho que você tem que falar menos. Aline, acho que você tem que falar mais. Esse negócio de compartilhar no grupo eu acho um saco. Ou, não, eu acho que só tem que compartilhar no grupo. E também em termos de horário. Eu acho que tem que ser à noite, acho que tem que ser madrugada, acho que tem que ser no horário de almoço. Porque aí a gente pode fazer com uma certa frequência, quinzenal, mensal. O que vocês acham? Legal. Tudo bem. Aline, eu posso dar tempo para fazer uma pergunta ainda? Claro. Posso falar? Com certeza, pode falar. Pronto, então vamos lá. Eu ouvi aqui os comentários dos demais participantes, né? E eu já enfrentei em algum momento boa parte desses problemas, né? Eu já passei da minha fase de alterar stop, hoje eu já não faço mais isso. Eu já operei vários ativos, hoje eu já não faço mais, eu opero um ativo apenas. Eu já sei meu horário de operar e eu respeito o meu horário. E eu respeito o meu horário de operação, mas a minha ansiedade às vezes me faz, às vezes não, quase sempre me faz tomar algumas decisões precipitadas, né? Eu fiquei particularmente abalado ontem, eu levei uma pancada grande na cabeça, não foi nem o valor que eu perdi ontem, né? Mas a forma como eu perdi esse valor. Eu já tive perdas bem maiores, né? Mas às vezes vinha de uma vez só, por um descuido, mas ontem não. Ontem eu me sabotei a um ponto de devolver o gain de 9 dias seguidos. Então eu vinha há 9 dias seguidos operando muito bem, desde segunda-feira da semana passada. Tá? Teve dias que eu tomei loss, mas assim, fechei no positivo. Ontem eu estava com a meta da semana batida já. Na quinta-feira, aliás, eu bati a meta da semana, né, e 9 dias bem, e resolvi operar ontem. Mas a ideia era fazer um joguinho, respeitar o que eu vinha fazendo durante a semana, para terminar a semana com chave de ouro. Acabou que na minha primeira operação do dia eu tomei um stop, que nem foi um stop grande, foi um stop que estava dentro do meu normal, né? Recuperei no segundo trade, e eu poderia ter parado ali, na hora me deu vontade de parar, digo, vou parar aqui porque está no 0 a 0 e eu estou sentindo que eu não estou muito bem assim para operar. Mas aí resolvi fazer mais um, aí veio outro stop, aí resolvi fazer outro, veio outro. Moral da história, certo? Eu terminei meu dia devolvendo os 9 dias de gain, eu terminei a sexta-feira ontem devolvendo 9 dias de bom resultado, e tomei 7 stops seguidos sem conseguir parar, certo? Eu só parei mesmo que chegou uma hora que eu botei a mão na cabeça assim, eu disse, não tô acreditando que eu fiz isso, depois de já ter feito. A minha pergunta é, existe algum exercício, tem alguma dica que você possa dar para a gente tentar acionar algum gatilho mental para dizer, não, para porque daqui o buraco é mais embaixo, entendeu? Existe alguma forma que a gente possa fazer para despertar, porque eu ceguei total. Se você me perguntar agora por que eu, operacionalmente, por que eu entrei naquelas operações, eu não sei te responder. E à noite, já estava com a cabeça um pouco mais fria, ontem à noite eu fui olhar o gráfico para tentar entender o que foi que eu vi. E eu
não consegui enxergar, olhando o gráfico, as razões que me fizeram entrar naquelas operações, entendeu? Foi tilt total. Luiz, eu vou tomar a palavra. Eu normalmente gosto de ouvir dos colegas, mas como a gente tem mais 4 minutos, eu quero terminar no horário, até porque o pessoal tem compromisso, então eu vou responder sua pergunta. O que chamou a atenção no seu relato? Você falou que devolveu o gain depois de 9 dias seguidos e você queria fechar com chave de ouro a sua semana. Eu não sei se esse desejo ele é realmente real, existe um comprometimento interno, porque depois de 9 dias e numa sexta-feira que você quer fechar com chave de ouro, talvez você tivesse terminado no primeiro stop. E essa palavra joguinho é muito perigosa, porque se você está jogando contra o mercado, eventualmente você vai perder, 2, ele é maior que você, 3, não é um jogo, é uma profissão, né? Você teria içado, se você trabalhasse no porto, você teria içado sem conferir o gancho na mercadoria? Provavelmente não, tá? Então, assim, 7 stops seguidos e sem um racional do que você viu no mercado, o que eu vi na operação para ter entrado, para mim, é claramente um item de autossabotagem. Como evitar isso para o futuro? Se respeitar, tá? Não estou bem para operar, né? Estou 9 dias com gain. Fazer um gráfico mesmo. Se eu ganho, quais são os meus ganhos, além do gain? Um conforto de terminar a semana bem. Se eu perco, aí eu perco meu conforto, eu perco minha qualidade de sono, eu tenho dor de barriga, eu começo a me questionar. Então, assim, você tem que criar como você utilizou um gatilho mental, que faça sentido da sua mente racional que está olhando o gráfico e o seu comprometimento interno. Para mim, não tem um comprometimento interno em relação a terminar a semana bem. Para mim, você estava testando, como o Golias, né? Testando se o mercado te desafiava mais. Eu gostaria até depois de ouvir, me chama no privado um pouco mais disso, se isso surge em outros momentos, né? Como você está há 8 anos no mercado financeiro, você comentou isso na hora da apresentação, e desde outubro do ano passado você está no day trade, você ainda está na fase de aprendizado, né? Será que é a hora de ficar provocando o mercado? Será que você tem a confiança necessária, né? Então, assim, são só algumas questões que eu deixo aberto, tá? Dica, se respeitar, não tá bem, teve o primeiro stop, desliga o computador, sai da operação. Beleza? Gente, queria agradecer muito a Vivian, que organizou, deu a ideia semana passada dessa live, e eu abracei, né? A Vivian tem aí feito um acompanhamento comigo. Eu queria agradecer e depois aquele alinhamento. Vou passar as notas para a Vivian passa para vocês e eu agradeço se vocês responderem a pesquisa. Espero que tenha valido a pena. Viu? Foi muito bom. Obrigado, tá? Adorei. Eu acredito muito na força do grupo, tá? É muito mais do que eu falando, acho que a experiência de vocês é muito importante. Excelente, né? Muito bom. Obrigada, gente. Tchau, gente. Eu envio para vocês, tá? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.